O Evangelho de Bartolomeu. Vamos dar início na leitura do Evangelho de Bartolomeu. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. 1. O Evangelho de Bartolomeu. 2. Traduzido por Carlos Polanco. 3. Jerônimo, no prólogo de seu comentário sobre Mateus, menciona uma série de evangelhos apócrifos, os dos egípcios, de Tomé, de Matias, de Bartolomeu, dos 12, de Basílides e de Epo. Provavelmente, isso depende da origem, pois ele próprio não gostava e evitava livros apócrifos, com poucas exceções. O Evangelho segundo os Hebreus, por exemplo, é considerado apócrifo por pouco. Deste Evangelho de Bartolomeu, não temos nenhuma descrição. Parece ter sido condenado no decreto Ajuda à Ásia, o que pode significar que o compilador do decreto conhecia um livro com esse nome ou que o tirou da base de Jerônimo nos escritos de Pseudo-Dionísio. 2 frases foram extraídas do livro divino de Bartolomeu, e uma terceira acaba de ser descoberta no livro de ferro de Teus. Mas não se pode ter certeza de que esses autores estejam citando os livros reais. 4. Popularidade. Os manuscritos não o chamam de evangelho, mas as perguntas de Bartolomeu contêm elementos antigos e acredito que Vilma Vertraete e Tissera afirmaram que ele pelo menos representa o antigo evangelho, portanto, apresento aqui uma tradução dele. 5. Existem 3 línguas e aparentemente nenhuma delas é muito original. O grego é a língua original, da qual temos 2 manuscritos em Viena e Jerusalém. O latim, consistindo de 2 folhas de extratos do século IX, o latim, ou 2 completos, veja abaixo, o eslavo, e 415. O texto grego pode ser tão antigo quanto o século V. O latim, ou 2 do século VI ou VII. 6. Na Revista Bíblica de 1913, os fragmentos latinos e um novo texto grego foram publicados por M. Vilmar e Tissera, com as variantes de outras autoridades, e em 1921 outro texto, completo em latim, apareceu no mesmo período, editado pelo professor Murica a partir de um manuscrito da Biblioteca Casanatense e de Roma, no qual o texto é em algumas partes bastante expandido. Esta cópia é do século XI, e o do Mosteiro de Monteria está em latim, que é extremamente incorreto e contém muitas corrupções e imprecisões que se estendem por páginas inteiras do texto impresso. Cito-o como a segunda parte. Tomo o grego e o eslavo, quando existem, como base da minha versão e acrescento algumas passagens do latim. Os principais temas comuns a 2 ou mais dos textos são os seguintes: 8. A descida ao inferno. O número de almas salvas e perdidas. 9. O relato da anunciação da Virgem. 10.3. Os apóstolos veem o abismo. 11.4. Ele é convocado e presta contas de suas obras. 12. As questões sobre os pecados capitais, a missão dos apóstolos de pregar, a vinda de Cristo. 13. Evangelho. Perguntas de São Bartolomeu. 14.1. Após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, Bartolomeu aproximou-se do Senhor e perguntou-lhe: Senhor, revela-me os mistérios do céu. 15.2. Jesus respondeu e disse-lhe: Se eu tirar o corpo da carne, não poderei dizer-te. 16.3. No entanto, quando ele foi sepultado e ressuscitou, ninguém ousou interrogá-lo, porque o seu ser já não era o mesmo, mas a plenitude da sua divindade se manifestou. 17.4. Então Bartolomeu aproximou-se do Senhor e disse: Senhor, tenho uma palavra para te dizer. 18.5. Jesus respondeu: Eu sei o que você vai dizer, então, o que você quiser, eu lhe responderei. 19.6. Bartolomeu disse: Senhor, quando foste levantado na cruz, eu te segui de longe e vi-te pendurado na cruz, e os anjos que desceram do céu para te adorar. 27. Quando chegou a noite, eu vi que ele desapareceu da cruz e ouvi apenas uma voz nas partes de baixo da terra, um grande choro e ranger de dentes. De repente, dize-me, Senhor, para onde foi ele da cruz? 21.8. E, respondendo, Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Bartolomeu, meu amado, porque viste este mistério, e agora eu te direi tudo o que me pedires. 22.9. Pois quando desapareci da cruz e desci ao inferno para trazer de lá Adão e todos os que estavam com ele,
conforme a intercessão do arcanjo Miguel. 23:10. Então Bartolomeu disse: Senhor, que voz foi essa que se ouviu? 24:11. Jesus disse a Dese, e disse a Bili: Satanás, como sei que um Deus está vindo aqui? E os anjos clamaram às potestades, dizendo: Abram os portões, ó príncipes, abram os portões eternos, porque eis que desce o Rei da Glória. 25:12. Desperguntou: Quem é o Rei da Glória que desce do céu até nós? 26:13. E, tendo ele descido 500 degraus, os Adese ficaram perturbados, dizendo: Ouvi o sopro do Altíssimo, e não posso suportá-lo. Ele vem com um perfume tão intenso que não posso suportá-lo. 27:14. Mas ele respondeu e disse: Não te submetas, ó sepulcro, mas sê forte, pois nem mesmo Deus desceu à terra. 28:15. Mas quando ele havia descido mais 500 degraus, os anjos e as potestades clamaram: Fechem os portões, pois eis que vem o Rei da Glória. E Hades lhe disse: Escute-me, pois ouvi o sopro de Deus. 29:16. E ele disse a Hades: Por que você está com medo? As aves são profetas, e ele se fez semelhante a Deus. Este profeta nós tomaremos e o traremos aqui àqueles que pensam que irão ascender ao céu. 30:17. E Hades disse: Qual dos profetas é ele? Mostre-me esse. Não aquele que escreve sobre justiça, mas Deus não permitiu que ele caísse na terra antes do fim dos 6.000 anos. Você diz que ele é Elias, o vingador, mas antes que ele desça, o que devo fazer enquanto a destruição vem de Deus? Pois certamente o nosso fim está próximo, pois tenho o número dos anos em minhas mãos. 31 ou 18. Não se perturbe o vosso coração, fechai bem as vossas portas e reforçai as suas trancas. Considerai que Deus não virá sobre a terra. 32:19. A Hades disse: Estas não são boas palavras que ouço de ti. Meu ventre está dilacerado, e minhas entranhas doem. Não pode ser. Mas Deus está vindo aqui. Para onde fugirei da presença do poder do grande Rei? Deixa-me entrar em mim mesmo, pois fui formado diante de ti. 33:20. Então entrei, açoitei-o e o prendi com correntes que não podiam ser desfeitas, e entreguei de mim todos os patriarcas e voltei para a cruz. 34:21. Bartolomeu disse-lhe: Eu te vi novamente pendurado na cruz, e todos os mortos se levantaram, adoraram-te e voltaram para os seus túmulos. Dize-me, Senhor, quem era aquele que os anjos carregavam nas mãos, aquele homem de estatura muito alta, e o que falaste com ele, para que suspirasse tão gravemente? 35:22. Jesus respondeu: Ele era Adão, o primogênito, por quem eu desci do céu à terra. E eu lhe disse: Eu estava pendurado na cruz por ti e por teus filhos. Ao ouvir isso, Jesus queixou-se e disse: Então foi da tua vontade, Senhor. 36:23. Bartolomeu disse novamente: Senhor, eu vi os anjos subindo antes de Adão, cantando louvores. 37:24. Mas um dos anjos, que era muito mais poderoso que os outros, não quis subir com eles. Ele tinha uma espada flamejante na mão e olhava fixamente para ti. 38:25. Todos os anjos insistiram para que ele subisse com eles, mas ele não foi, até que tu lhe ordenaste que subisse. Vi uma chama de fogo sair de suas mãos e ir até a cidade de Jerusalém. 39:26. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, amado Bartolomeu, porque viste estes mistérios. Este era um dos anjos da vingança que está diante do trono de meu Pai, e este anjo foi enviado a mim. 40:27. Por isso, ele não queria subir, porque desejava destruir todos os poderes do mundo. Mas, quando eu lhe ordenei que subisse, ele, clamando com a mão, rasgou o véu do templo em pedaços, e eles foram partidos em 2 pedaços, como testemunho aos filhos de Israel a respeito da minha paixão, porque eles me crucificaram. 41:28. E tendo dito isso, disse aos apóstolos: Fiquem aqui por mim, porque hoje se oferece um sacrifício no paraíso. 42:29. Bartolomeu perguntou a Jesus: Senhor, que sacrifício é esse que se oferece no paraíso? E Jesus disse:
São as almas dos justos que hoje partiram de seus corpos e vão para o paraíso, e eu já não estou lá. 43:30 Bartolomeu perguntou: Senhor, quantas almas saem do mundo? Jesus respondeu: 30.000. 44:31 Bartolomeu disse: Senhor, quando estavas conosco nos ensinando a palavra, também recebias os sacrifícios no paraíso. Jesus respondeu: Em verdade te digo, meu amado, que eu te ensinei a palavra e estive continuamente sentado com meu Pai e recebendo sacrifícios no paraíso todos os dias. 45:32 Bartolomeu perguntou: Senhor, se 30.000 almas saem do mundo todos os dias, quantas delas são consideradas justas? Jesus respondeu: apenas 53, meu amado. Bartolomeu perguntou novamente: e como podem apenas 3 entrar no paraíso? Jesus disse: dos 50, 3 entrarão no paraíso ou se estabelecerão no seio de Abraão, mas os demais entrarão no lugar da ressurreição, porque esses 3 não são como 50. Bartolomeu perguntou: Senhor, quantas almas nascem no mundo todos os dias, além desse número? Jesus respondeu: apenas uma alma nasce para cada pessoa que morre todos os dias. E, tendo dito isso, deu-lhes paz e desapareceu. Ora, os apóstolos estavam reunidos com Maria, quando Bartolomeu se aproximou e disse a Pedro, André e João: vamos perguntar a ela, que é tão grandemente honrada, como concebeu o incompreensível, ou como nasceu o que não pode ser concebido, ou como deu à luz tamanha grandeza. Mas eles hesitaram em perguntar-lhe. Bartolomeu disse então a Pedro: tu, que és o chefe e meu mestre, aproxima-te e pergunta-lhe. Mas Pedro disse a João: tu és virgem, imaculada e amada, tu deves perguntar-lhe. 53:4 Enquanto todos duvidavam e discutiam, Bartolomeu aproximou-se dela com semblante alegre e disse: tu és grandemente favorecida no tabernáculo do Altíssimo, imaculada, a ponto de todos os apóstolos te pedirem, ou melhor, todos os apóstolos me enviaram para te pedir que nos digas como nos livras de conceber o inconcebível, ou como os livras de conceber o que não pode ser. 50:45 Mas Maria lhes disse: não me perguntem sobre este mistério. Se eu começasse a contá-lo, fogo sairia da minha boca e consumiria o mundo inteiro. 50:56 Mesmo assim, eles continuaram a perguntar-lhe, e ela, como não podia recusar-se a ouvi-la, disse aos apóstolos: vamos ficar em pé e orar. 56:7 Os apóstolos estavam atrás de Maria, mas ela disse a Pedro: Pedro, grande coluna, fique atrás dela. Disse o Senhor: de nós, Cristo é a cabeça do homem. Agora, fique em pé diante de mim e chore. 57:8 Eles, porém, disseram-lhe: o Senhor pôs o seu tabernáculo em ti, e foi da sua vontade que o abrigasses, e tu deves ser a primeira a orar. 58:9 Ela, porém, respondeu: vós sois as estrelas brilhantes, e, como disse o profeta, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vós sois os montes, e a oração vos é obrigatória. 59:10 Disseram-lhe os apóstolos: ora, pois, porque és a mãe do Rei dos céus. 60:11 Disse-lhes Maria: Deus formou os pardais à tua imagem e semelhança e os enviou aos 4 cantos da terra. 61:12 Mas eles lhe disseram: aquele que mal pode ser contido por ti. 62:13 Então Maria se pôs diante deles, estendeu as mãos para o céu e começou a falar assim: eu sou muitíssimo grande e sábio, e o Rei dos mundos e das eras, que não pode ser. Descrevendo o inefável, tu que estabeleceste a grandeza dos céus e de todas as coisas com uma palavra vinda das trevas ou do desconhecido, tu que constituíste e mantiveste os polos do céu em harmonia, tu que deste forma a matéria que estava em confusão. Tu puseste ordem às coisas que estavam fora de ordem, tu que transformaste a escuridão nebulosa em luz. Tu estabeleceste em um só lugar os fundamentos das águas, e tu que fazes tremer os seres do ar e o temor daqueles que estão debaixo da terra, tu que povoas a terra e não a deixas perecer, e tu a preencheste, o alimento de todas as coisas, com chuvas de bênçãos.
Filho do Pai, tu a quem os 7 céus mal continham, mas que te agradas em ser contido sem dor em mim. Tu, que és a própria palavra do Pai, em quem todas as coisas vieram à existência. Glória ao teu grande nome acima de tudo, e permite-me falar diante do teu santo. 63:14. E tendo terminado de orar, começou a dizer-lhes: sentemo-nos no chão. E vem, Pedro, o chefe, e senta-te à minha direita e põe a tua mão esquerda debaixo da minha axila. E tu, André, faz o mesmo à minha esquerda. E tu, João da Virgem, abraça-me pelo peito. E tu, Bartolomeu, com o teu joelho nas minhas costas e segura-me pelos ombros, para que, quando eu começar a falar, os meus ossos não se desatem uns aos outros. 64:15. E, tendo ela feito isso, começou a dizer: quando eu estava no templo de Deus e recebia o meu alimento de um anjo, em certo dia apareceu-me alguém semelhante a um anjo, mas o seu rosto era incompreensível, e ele não tinha na mão pão nem cálice, tal como o anjo que me apareceu noutra ocasião. 65:16. Então o véu do templo se rasgou, e houve um grande terremoto, e eu caí por terra porque não pude suportar a visão dele. 66:17. Mas ele pôs a mão debaixo de mim, me levantou, e eu olhei para o céu, e uma nuvem de orvalho caiu e me molhou da cabeça aos pés, e ele me enxugou com seu manto. 67:18. E ele me disse: salve, agraciado, instrumento escolhido, graça inesgotável. E ele bateu em sua veste com a mão direita, e saiu um pão muito grande, e ele o colocou no altar do templo, e ele comeu primeiro e me deu um pouco também. 68:19. E novamente ele bateu em sua veste com a mão esquerda, e saiu um cálice magnífico cheio de vinho, e ele o colocou no altar do templo, e ele bebeu primeiro e me deu um pouco também. Olhei para o pão e o cálice e vi que estavam completos. 69:20. E ele me disse: daqui a 3 anos enviarei a minha palavra a você, e então você conceberá meu filho, e por meio dele toda a criação será salva. A paz esteja com você. 70:21. E, tendo dito isso, desapareceu da minha vista, e o templo foi restaurado como era antes. 71:22. E, enquanto ele ainda dizia isso, saiu fogo da boca dela, e o mundo estava para acabar. Mas Jesus apareceu rapidamente, pôs a mão sobre a boca dela e disse a Maria: não conte este mistério, para que hoje não chegue ao fim toda a minha criação. E a chama da sua boca cessou, e os apóstolos ficaram cheios de temor, temendo que o Senhor não estivesse presente. 76:4. Mas eles, duvidando, disseram-lhe: Senhor, mostra-nos as profundezas do abismo, conforme a tua promessa. 77:5. Jesus respondeu: não vos é bom ver as profundezas. Mas, se quiserdes, conforme a minha promessa, vinde e segui-me. 78:6. E os levou a um lugar chamado Querubins, que é o lugar da verdade. 79:7. E fez um sinal ao anjo do poente, e a terra se enrolou como um pergaminho, e as profundezas foram reveladas. 88. Quando os apóstolos viram isso, prostraram-se com o rosto em terra. 81:9. Mas Jesus os levantou, dizendo: não vos disse que não vos era bom ver as profundezas? E fez outro sinal ao anjo, e as profundezas foram cobertas. 82:4, 83:1. E, tomando-os consigo, os levou de volta ao Monte das Oliveiras. 84:2. E Pedro disse a Maria: tu, agraciada, roga ao Senhor que nos revele as coisas que estão nos céus. 80:53. Então Maria disse a Pedro: pedra talhada da rocha, não edificou o Senhor a sua igreja sobre ti? Vai, pois, primeiro e pergunta-lhe. 86:4. Pedro disse novamente: ó tabernáculo que estás estendido por todas as partes, estrangeiro. 87:5. Maria disse: tu és a imagem de Adão, que antes não foi formado, nem depois de Eva. Olha para o sol, que, segundo a semelhança de Adão, é brilhante, e para a lua, que, por causa da transgressão de Eva, está cheia de lama,
porque Deus fez o lugar de Adão no Oriente e o leva para o Ocidente, e designou os luminares para que o sol brilhe sobre a terra, Adão no Oriente em seu carro de fogo, e a lua no Ocidente para iluminar. Eva, com semblante como leite, contaminou o mandamento do Senhor. Portanto, a lua ficou manchada de lama, e sua luz não é brilhante. Tu, então, sendo a imagem de Adão, deves pedir a ele. Mas em mim estava a satisfação de poder recuperar a força de mulher. 88:6 Quando chegaram ao topo do monte, e o Senhor se afastou deles por um instante, Pedro disse a Maria: Tu és aquela que reduziu a nada a transgressão de Eva, transformando-a de vergonha em alegria. É lícito pedir-lhe. 89:7 Quando Jesus apareceu novamente, Bartolomeu lhe disse: Senhor, mostra-nos o adversário da humanidade, para que possamos observar qual é a sua natureza, quais são as suas obras, de onde ele vem e qual é o seu poder, aquele que não te poupou, mas te fez ser crucificado. 98 Jesus olhou para ele e disse: Tu és corajoso, pedes-me o que não podes ver. 91:9 Mas Bartolomeu ficou perturbado, prostrou-se aos pés de Jesus e começou a falar: Ó lâmpada que não se apaga, Senhor Jesus Cristo, Criador da luz eterna que deste aos que te amam, a graça que torna tudo belo, e que nos deste a luz eterna ao vir ao mundo. Fizeste a obra do Pai, transformaste a dupla vergonha de Adão em alegria. A dor de Eva foi removida com um semblante de alegria pelo teu nascimento de uma virgem. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho de Bartolomeu na segunda parte, no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.